Hoje, tenho o prazer de receber novamente meu amigo e colega Evariste Bartolo, um dos ex-ministros das Relações Exteriores da maravilhosa nação insular de Malta. Evariste, bem-vindo de volta. Obrigado. Obrigado por esta conversa. É ótimo tê-lo de volta, porque você também escreveu este artigo aqui, deixe-me ver se consigo mostrar, sobre algumas das revelações impressionantes dos arquivos de Epstein, certo? E ele se intitula A Ruptura é Muito Mais Profunda. A menos que os oligarcas sejam banidos de nossos sistemas políticos, eles continuarão a corroer nossas democracias e a prejudicar o resto do mundo. Eles querem subordinar, diz Evariste Bartolo. Quer dizer, este é o início do seu artigo. Você poderia talvez nos explicar um pouco qual é o argumento que você apresenta nesse texto? Bem, eu me refiro ao discurso de Mark Carney, o ex-banqueiro central canadense, quando ele falou sobre a ruptura. Para Carney, parece que a ruptura ocorre onde atinge a parte do Ocidente, dominada pelos Estados Unidos. Mas até agora, essa parte conseguiu se sair muito bem. Como ele próprio disse, a chamada ordem baseada em regras. Ele ao menos teve a honestidade intelectual de admitir que parte dela era falsa. Eu diria que mais do que uma parte era falsa, porque ela funcionava para aqueles que a criaram. E quem a criou foram os Estados Unidos. Enquanto funcionava para o Ocidente coletivo, o que é 12 ou 14% do mundo, então estava tudo bem. Quando isso deixou de funcionar para eles, então é uma ruptura. Eu digo que a ruptura é mais profunda, porque quando olhamos os arquivos de Epstein, não se trata de algumas maçãs podres aqui e ali. Sabe, algumas nos Estados Unidos, outras em países escandinavos, no Reino Unido. O pomar em si está podre. Não é apenas algumas maçãs ou mesmo algumas árvores. E se você observar a rede que emerge nesses arquivos, nessas informações, reunindo interesses empresariais, tecnologia, forças armadas, segurança, mídia, é todo um ecossistema. Eu chamo isso de um habitat que permite que isso aconteça. Porque até alguns meses atrás, por exemplo, vejamos apenas o caso de Peter Mandelson. E sabe, ao longo dos anos, a mídia no Reino Unido, e como ex-colônia britânica, posso dizer como jornalista, fomos educados a pensar sobre a importância do jornalismo investigativo, que é preciso responsabilizar o poder, fazer perguntas difíceis e desconfortáveis. E isso não aconteceu. Essas pessoas, fossem ex-presidentes dos Estados Unidos, ex-ministros ou grandes oligarcas, receberam um tratamento extremamente brando da mídia. Nenhuma pergunta incômoda foi feita. Então, isso é um sistema. E eu me pergunto, Pascal, por que nós dois, você obviamente muito mais do que eu, vindo do mundo acadêmico, quando ensinamos geopolítica, será que estamos nos prendendo demais a teorias abstratas e não mostrando aos nossos alunos como o mundo real funciona? Porque o mundo real funciona mais como o que encontramos nos arquivos de Epstein do que nas teorias de geopolítica. Então acho que faria sentido tentarmos realmente entender o que é essa rede de pessoas muito poderosas se unindo para fazer o sistema funcionar e para fazê-lo funcionar a favor delas. Quando falamos sobre o mundo pós-Segunda Guerra Mundial e sobre a estrutura financeira e empresarial que se concretizou após a Segunda Guerra, isso também criou as condições para uma rede de corrupção, uma rede de interesses empresariais muito fortes que geram não apenas desigualdade e injustiça social, mas também guerra. Em uma breve pausa, porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Quero dizer, tive essa discussão hoje de manhã, sabe, sobre como a injustiça social e toda a violência que acontece, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, claramente também se manifesta fora dele, certo? E que a injustiça social é, na verdade, importante para o estado de guerra,
porque de alguma forma é preciso recrutar toda a carne de canhão necessária, todos os recrutas, para sair e projetar força. E o que é mais fácil do que recrutar a partir de uma massa de pessoas empobrecidas? O que os arquivos de Epstein mostram para mim, porém, é que a classe dominante, o 1% do topo, as pessoas com muito dinheiro, esse dinheiro automaticamente parece se traduzir em influência política entre eles mesmos. O que é tão surpreendente é o quão grande e disseminado isso era. E o que também me surpreende é que parece ser um fenômeno do Ocidente coletivo. Talvez eu não devesse generalizar tanto aqui, porque até onde sei, nem temos nomes japoneses nesses arquivos. Talvez tenhamos, mas não muitos, não no nível de Mendelssohn e assim por diante. Trata-se, antes de tudo, de uma rede transatlântica, de círculos de elite que, entre si, criam esses sistemas de suborno e, quero dizer, seja lá o que Epstein estivesse construindo com seu compromat, fosse para Israel, para seus próprios propósitos, ou o que quer que fosse. Mas é um tipo de projeto euro-atlântico, euro-americano. Euro-Atlantic, Euro-American kind of project. Sim, Pascal, acho que isso me lembra muito a Comissão Trilateral. Mas comece de baixo, pense de baixo. Porque a Comissão Trilateral, você sabe, soa tão bem e produz estudos e reflexões sobre para onde o mundo está indo. Mas então você vê o outro lado, o lado que eles não querem que a gente veja. Agora, acho que, se conhecemos um pouco de história, sabemos que as elites têm se comportado assim há séculos. Então, até certo ponto, não deveríamos nos surpreender, sabe? De qualquer forma, porque isso me lembra um provérbio latino que diz que há uma lei para os deuses e outra para os animais. A lei dos deuses é, você sabe, para os privilegiados, as regras que eles mesmos criaram. E, novamente, volto à ordem baseada em regras a qual Kanye se refere. Então, existem as regras dos deuses, que as conceberam e criaram, e existem as regras para os colonizados, para os 88% do mundo. E eles são os animais. Não, eles são os seres humanos comuns, para quem as leis dos privilegiados, que só servem para proteger os interesses do 1% mais rico, não se aplicam. Então, quando Kanye lamentou que isso parece não funcionar mais para nós, bem, na verdade, nunca funcionou para a maioria das pessoas que vivem neste planeta. Mas isso não reflete também que, por mais que gostemos de acreditar no Ocidente, que somos democracias onde o povo governa, e sim, o sistema é imperfeito, e sim, às vezes há suborno. No geral, nós vamos às urnas, vamos às sessões eleitorais, votamos, expressamos nossas opiniões, e o poder do povo, no fim das contas, prevalecerá? É uma farsa. É uma farsa. É uma versão de faz de conta de uma verdadeira incorporação política, quando, na realidade, existe uma classe oligárquica que governa esses países como feudos. E eles pensam dessa forma, nesses termos. Isso não é novidade. Não foram os anos 2010 que trouxeram isso. O sistema sempre foi assim. That's how the system was. But that's why, Pascal. Let's go back. Mas é por isso, Pascal, que devemos voltar aos clássicos gregos, não é? Aqueles sobre os quais dizemos que nossa democracia foi construída. Mesmo no meu artigo, eu cito Aristóteles, que disse que na democracia grega, que também tinha obviamente limitações muito severas, excluindo as mulheres, os seres humanos comuns e os escravizados, havia um mecanismo para controlar os oligarcas, chamado ostracismo. Sempre que havia um indivíduo muito poderoso, muitas vezes por causa de seu dinheiro, eles realmente o baniriam do sistema porque ele o corrompia. Agora, no nosso caso, o que aconteceu nas últimas décadas é que permitimos que os oligarcas, não apenas deixamos de bani-los do sistema político, mas permitimos que eles o dominassem. E isso nos leva de volta ao que aconteceu com a decisão da Suprema Corte, em 2010, quando o tribunal nos Estados Unidos permitiu o uso ilimitado de dinheiro para financiar candidatos e partidos políticos. Desde então, acho que o que aconteceu nos Estados Unidos se espalhou de diferentes maneiras.
Embora existam estruturas para controlar o fluxo de dinheiro que apoia candidatos e partidos, nossas democracias se tornaram plutocracias. Elas se tornaram sistemas controlados por pessoas com dinheiro e em benefício delas. E é por isso que, novamente, um dos pontos que eu destaco, e que considero doloroso, é que as pessoas estão, de certa forma, preferindo demolicionistas como Trump a falsos construtores, porque eles vêm para demolir. Because they come in to demolish. I'm definitely not proposing that we should have that kind of. Definitivamente, não estou propondo que devêssemos ter esse tipo de solução para os problemas em nossos sistemas políticos. Mas as pessoas perderam a confiança em nossos partidos e políticos porque veem que o sistema funciona para os poderosos e os ricos, onde os doadores contam muito mais do que os eleitores. Assim, as agendas que estão sendo elaboradas em nossas chamadas democracias são as agendas dos poderosos, dos ricos, das pessoas com dinheiro, em vez daquilo de que realmente precisamos. E ligado a isso está o complexo militar industrial, que hoje não é apenas militar e industrial, é tecnológico, é empresarial. Então, sabe, em vez de construir, por exemplo, pegue a Europa. Em vez de enfrentarmos nossos problemas, achamos que o atalho é rearmar e pensamos que isso vai resolver nossos problemas. Mas há um tipo de enigma nisso para mim. Se olharmos para os países ocidentais como sendo governados por oligarcas e interesses financeiros, o que eu acho que é verdade, isso dá uma influência desproporcional às preferências políticas desse grupo de pessoas. E esse grupo, como vimos em Munique e também em Davos e outros lugares, vive meio que numa bolha epistêmica, certo? Eles têm uma visão muito específica do mundo e tentam impor essa visão a todos os países, construindo uma política externa em torno dela, especialmente na Europa. Mas por que essa animosidade vinda desse grupo, essa rede transatlântica de elites ao estilo Epstein? Por que a animosidade em relação à Rússia e à China? E por que essa busca constante por dominação por parte desse grupo? Porque essa elite endinheirada poderia muito bem estar em conluio com a elite endinheirada da Rússia, da China e do resto do mundo, certo? E em conluio com elas, você me criar uma olha mútua onde você bem-sucedido e em primary seus próprios não pobres, certo? Por que isso não acontece? Why is that not happening? Yes, it can be explained. It can be explained for the simple reason that isso pode ser explicado pelo simples fato de que o tipo de Rússia e o tipo de China que essas pessoas desejam teriam políticos e oligarcas que não são soberanos, que não trabalham pelos interesses da Rússia ou da China. Já vimos isso antes. Vamos passar para outro discurso, saindo de Carney e indo para o discurso de Marco Rubio, apenas 3 semanas depois do de Carney em Munique. Nesse discurso, ele se referiu ao que aconteceu em 1945, quando os países começaram a conquistar sua independência nacional, como algo a ser lamentado e não celebrado. he sees it as a cause for lament, not a cause for celebration. For the majority of the world, gaining independence and gaining sovereignty. Para a maior parte do mundo, conquistar independência e soberania foi motivo de celebração. Finalmente, começamos a ter algum controle sobre o nosso próprio destino. Passaríamos a usar nosso território, nossos recursos e nossas decisões em nosso favor. Os antigos impérios aceitaram isso? Não. Na verdade, é possível ver uma lista de invasões, golpes de Estado e assassinatos destinados a punir todos aqueles líderes e ex-colônias, incluindo, eu diria, a China, porque queriam ser soberanos. Quero dizer, agora estamos lidando com a questão do Irã, mas lá nos anos 1950, o Irã já estava escolhendo um caminho de desenvolvimento democrático. Choosing a path for democratic development. And Mossadegh was overthrown. E Mossadegh foi deposto pelo simples motivo de ter dito: o petróleo é nosso e devemos usá-lo em benefício próprio. Agora, se formos à China, desculpe, vamos avançar para a Rússia. Eles queriam que a Rússia fosse a Rússia de Yeltsin, não a de Gorbachev e não a de Putin. E pelo simples motivo de que Putin queria dizer: ouçam, nossos recursos, devemos usá-los em nosso próprio interesse. E você vê a agenda daqueles que dizem: queremos derrotar a Rússia. Queremos dividir a Rússia em pequenas partes para que possamos tomar seus recursos. E queremos garantir
que ela se administre de uma forma que seja conveniente para nós. We want to make sure that it runs itself in a way that is okay for us. It's not equal partners. Não se trata de parceiros iguais. E esse tipo de animosidade não é apenas em relação à Rússia, nem apenas em relação à China. Acho que é em relação ao resto do mundo, a parte que não está mais disposta a ser subordinada ou dominada. Vejo o maior conflito que temos no mundo hoje como sendo, por um lado, bem, o discurso de Marco Rubio foi basicamente um apelo. Ouçam, não deixemos a dominação morrer. Não deixemos o velho mundo do imperialismo morrer. Vamos prolongar o máximo possível a ideia de império que é construída sobre a dominação. Não é construída sobre a coexistência. Não é construída sobre viver com os outros. É construída sobre viver acima dos outros. A única coisa que mais me assusta é que, no fim das contas, tudo se resume à incapacidade dessa classe de pessoas no Ocidente de compartilhar. Elas não querem compartilhar. Não querem compartilhar com quem está fora e não querem compartilhar com quem está dentro. E sabe, o que realmente me assusta nesse pensamento é que, se usarmos uma espécie de estrutura marxista, dizendo, ok, o capital precisa do trabalho para servi-lo, talvez estejamos à beira de um ponto em que isso deixe de ser verdade. Não temos apenas automação, mas também inteligência artificial para terceirizar todas as partes de serviço. Podemos estar à beira de algo muito, muito perigoso quando esse tipo de capital ocidental, que não compartilha, de repente descobre que não precisa de toda aquela população excedente no sul global, ou da população excedente em casa. Certo? Seria muito mais agradável se todos da classe Epstein tivessem seus próprios campos de golfe, quilômetros e quilômetros de extensão. Quero dizer, essas pessoas, para mim, têm um problema real com suas habilidades sociais. Ou como você as percebe? Pascal, this comes from Mas, novamente, Pascal, isso vem da arrogância de séculos sendo impérios e de estar próximo de outros. Há uma bela frase de Kishore Mahbubani que diz que o mundo multipolar não é apenas um mundo multipolar e não apenas um mundo multilateral, é um mundo multicivilizacional. Isso significa aceitar não apenas a dominância do Ocidente, mas também de outras culturas e civilizações. Agora, em Munique, Marco Rubio estava dizendo: como o mundo era bonito antes de 1945, quando tínhamos missionários, tínhamos soldados saindo para civilizar o resto do mundo, dominar o resto do mundo, sem enxergar as consequências, genocídio, destruição de civilizações, exploração. E devemos lembrar que Marco Rubio não é cubano. Marco Rubio é alguém cujos ancestrais vieram da Espanha como colonizadores. Eles não vieram para Cuba para libertá-la. Então, quando falamos de Marco Rubio como cubano, ele vem daquela parte de Cuba que era do colonizador que se estabeleceu, não do colonizado, entende? E acho que é assim que eles ainda veem o mundo. É por isso que aplaudiram tanto Marco Rubio. Como se quisessem prolongar essa ideia de dominação, de colonialismo, porque é o colonialismo em uma forma diferente. O que isso significa, sabe? O que estamos esperando neste momento? Quero dizer, estamos falando hoje, em 27 de fevereiro, e os Estados Unidos têm metade de sua marinha estacionada em frente ao Irã. Não é que estejamos esperando uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Basicamente, esta é a próxima rodada da guerra civilizacional, a luta do Ocidente contra, neste caso, a Pérsia, contra a civilização persa. Prazer de afirmar a emphasis step e comerado israelense europeu. A única coisa que eu acho que pode nos salvar neste momento, e repito, é o confronto entre aqueles que querem viver sobre os outros e aqueles que querem viver com os outros. Aqueles que foram dominados por tantos séculos agora se recusam a ser dominados novamente. Aqueles que dominaram querem continuar dominando. Esse é o maior confronto que temos agora. O que vai nos salvar? E digo isso com tristeza, porque realmente não sou contra encontrar formas de convivência pacífica, sentar juntos e chegar a um acordo.
and reaching an agreement. But it seems that the only thing that will save us is that Mas parece que a única coisa que vai nos salvar, a única coisa que pode impedir os Estados Unidos de entrar em guerra, é que o Irã, hoje, tem capacidades defensivas e ofensivas suficientes para realmente prejudicar os interesses norte-americanos. Parece que eles sabem que a nova geração de mísseis e sistemas de defesa do Irã poderia causar muitos danos aos Estados Unidos, tanto à sua frota quanto em relação a Israel. Essa parece ser a única parte do cálculo em que eles estão dizendo, e até generais norte-americanos têm levantado essa questão. Temos certeza de que estamos em posição de entrar, intervir e depois sair? to go in, intervene, and leave. Mas sabe, essa é a parte deprimente dessa situação, e também da teoria das relações internacionais, certo? O realismo em RI diria algo como, é assim que os estados se comportam. Seja porque os seres humanos são muito violentos, seja porque os estados, na forma como agem e buscam segurança, acabam sendo violentos. Essa é a escola de pensamento de John Mearsheimer. Mas então Jeffrey Sachs o criticou uma vez, dizendo algo como, olha, isso é menos uma teoria realista e mais uma descrição de como o Ocidente conduz seus assuntos. E então, ele simplesmente projeta suas próprias intenções e sua própria brutalidade em todos os outros. Mas a questão é que, se faz isso, se projeta sua brutalidade sobre todos e se recusa a compreender qualquer coisa além da própria dissuasão, acaba meio que forçando os outros a responder da mesma forma, e assim cria a própria realidade que fingimos que existia desde o começo. Mas então o resultado é o mesmo, infelizmente. Concordo com você, Pascal. Infelizmente mesmo. Pascal, and unfortunately, this is the case. When you let's go back, Bem, vamos voltar 70, 71 anos atrás, quando Nixon disse que seria bom haver um equilíbrio de poder. Não apenas os Estados Unidos, como uma grande potência, mas também a Rússia, a China, a Índia e outros. Parece muito bonito, e deveríamos agora estar em um ponto em que existe um equilíbrio de poder. Mas para alcançar isso, é preciso respeitar os outros e acreditar na lógica da diplomacia, não apenas no poder militar. Porque, como você disse, o que esse tipo de atitude gera é a ideia de que só o poder militar importa, que a melhor forma de não ser dominado por outros, mesmo à custa do sofrimento do próprio povo, é investir em poder militar. Então, a Coreia do Norte, a única maneira de não ser atacada é ter uma bomba nuclear. A mensagem, portanto, é: a melhor forma de defender seus direitos soberanos é possuir um arsenal nuclear. Mas isso é suicídio. Quero dizer, é um suicídio global, porque há tantos desafios no mundo que ainda precisamos enfrentar. Deveríamos estar trabalhando juntos para lidar com esses grandes desafios. Mas em vez disso, temos essa parte do mundo, talvez 12%. E mesmo isso não é muito justo, porque não é como se todas as pessoas que vivem no Ocidente quisessem dominar o resto do mundo. Havia, acho, um judeu suíço, George Steiner, que costumava falar sobre a medusa voltando-se para dentro. Se você é violento com os outros e está disposto a tratá-los mal, acabará tratando seu próprio povo da mesma forma. Sim, e nós já vimos isso. Você e eu conversamos sobre aqueles casos famosos de figuras ilustres do Ocidente que realmente tentaram fazer algo contra esse sistema, que tentaram caminhar de mãos dadas com o Sul global e fortalecê-lo também. Pessoas como Olof Palme. E como era o nome dele na Itália? Enrico Mattei. Enrico Mattei. E o alemão? Vocês tinham o Willy Brandt, não é? Não, mas ele não foi assassinado, certo? Havia o chefe alemão do Deutsche Bank. Enfim, sabe, também havia pessoas na classe capitalista que realmente entendiam que um futuro pacífico é aquele junto com o Sul global, não contra ele. E mesmo dentro do Ocidente, elas foram mortas, incluindo, é claro, JFK e Martin Luther King. CFK. Eu colocaria Aldo Moro nessa lista também. Aldo Moro.
E sabe, o que vemos é que, por falta de um termo melhor, a classe Epstein reprime internamente o próprio grupo e externamente aqueles que ela enquadra como inimigos. E é isso que gera essa violência em massa, em grande escala. Yes, because even when we say that the rules-based order works Sim, sim. Porque mesmo quando dizemos que a ordem baseada em regras funcionou para o Ocidente, ela funcionou para a elite do Ocidente, não para o povo do Ocidente. Então, por exemplo, no meu caso, venho de uma tradição do Partido Trabalhista. Quero dizer que pessoas como Tony Blair e pessoas como Mendelssohn têm muito a responder. Pessoas como Clinton também têm muito a responder. Porque quando você tem sindicatos e partidos políticos que foram criados para promover os interesses dos trabalhadores e da classe trabalhadora, não de forma sectária, mas por uma vida digna para aqueles que trabalham, não para aqueles que têm dinheiro e capital. And not for those who have money and who have capital. And then they see how they compromised. E então, eles veem como se comprometeram com os oligarcas para criar um sistema em que tudo se torna um partido único. Basicamente, não há diferença entre o centro-direita e o centro-esquerda. Aí as pessoas ficam cada vez mais desiludidas, porque percebem essa rede minando até mesmo aqueles dentro do mesmo movimento político. Basta ver o que Mendelssohn e Blair fizeram para destruir Jeremy Corbyn, não é? Sim, Ministério Espaço de Fundos Sionistas foi usado para minar Jeremy Corbyn, para retratá-lo como antissemita, fanático e perigoso. E agora, Kaftit. And now what do you have? So you have a government which is... Então você tem um governo que é profundamente desacreditado pelo seu próprio povo, liderado por Starmer, e isso é um grande problema. E então, qual é a alternativa? Farage. Sabe, quando você vai de um país ao outro, destruindo a credibilidade das pessoas que querem oferecer uma vida decente para a maioria da população, a alternativa acaba sendo o que chamam de extrema-direita ou extrema-esquerda. O que é uma forma de, bem, em vez de realmente enfrentar o problema, criam-se rótulos para tentar prolongar o domínio da elite que quer governar o mundo de acordo com seus próprios interesses. E esse mundo inclui as pessoas do próprio país, não apenas o resto do mundo, entende? Not just the rest of the world, Sim, e de novo, esse grupo de pessoas realmente descobriu como viver bem, não é? Eles até aperfeiçoaram a arte do socialismo entre si, porque o modo como o capitalismo funciona é dando dinheiro de graça para quem já tem muito dinheiro. Exatamente. É socialismo para os ricos, não é? É socialismo para os ricos. E então dizem aos pobres, vocês precisam ficar quietos e, por favor, se alistem no exército, porque temos apenas 5% do orçamento destinado àqueles que estão dispostos a vestir o uniforme e a morrer no leste lutando contra os russos. É perverso, é doentio. E tudo isso meio que culmina nesse comportamento animalesco que vimos em alguns desses arquivos do Epstein, não é? But that's why, Pascal, the rottenness. É por isso, Pascal, que a podridão não está apenas na depravação moral de como meninas e mulheres foram tratadas, nas festas sexuais e coisas do tipo, mas também no que você está dizendo sobre como se governa um país. Os recursos, para que são usados? São usados para sistemas de assistência, para sistemas de saúde, para educação, para que as pessoas vivam com dignidade. E se eles estão dispostos a tratar o próprio povo dessa forma, imagine como vão tratar africanos, indianos e outros, sabe? Quer dizer, a gente vê como eles estão tratando os palestinos agora, né? Esse é o futuro. Quero dizer, só vai piorar. É terrível. E o que eu acho ainda mais terrível é como a religião é usada para justificar a ideia de que você é escolhido por Deus, o que significa que outros não são escolhidos por Deus. Essa ideia cria esse conceito de, sabe, eu sou especial, eu sou privilegiado, não apenas neste mundo, mas também espiritualmente escolhido para ser privilegiado e especial. E se você não faz parte disso, não faz parte desse círculo mágico de ser escolhido por Deus, então eu posso tratá-lo como quiser. Posso destruí-lo. Sabe, a política do genocídio não aconteceu apenas na Palestina.
É terrível o que ainda está acontecendo lá, e o mesmo já aconteceu em todos os continentes. The same has happened on every continent. Even when today you see Mesmo hoje, você vê que uma das primeiras coisas que Trump fez ao entrar na Casa Branca foi colocar em seu escritório fotos de ex-presidentes que realmente cometeram genocídio nos Estados Unidos. Sim, tirando terras dos índios, dos povos indígenas, e expandindo os Estados Unidos, não apenas tomando terras que pertenciam aos nativos, mas também terras que antes pertenciam ao México. Aí você tem o Kanye ficando chocado, porque veja bem, enquanto você toma a Venezuela, enquanto ataca Cuba, enquanto ataca o Irã, tudo bem, mas não faça isso conosco, entende? É o monstro se devorando. Mas enquanto isso, as vítimas que isso deixa no resto do mundo, eu só espero que consigamos sobreviver a este momento tão difícil, porque é justamente em tempos assim que as grandes guerras mundiais costumam acontecer. Sim, mas a única chance que temos de sair disso sem um enorme derramamento de sangue, o que, na minha opinião, uma guerra mundial seria, é se pessoas suficientes entenderem que isso precisa mudar, que toda a abordagem precisa mudar. E a minha pergunta para você, como alguém de Malta, Malta em si foi uma colônia, é que vemos como as regiões europeias que foram colonizadas antes por outras potências europeias encaram isso, também na Irlanda. A Irlanda também tem sido, pelo menos publicamente, bastante diferente. Eles entendem o genocídio em Gaza, ou pelo menos o abordam, de uma forma muito diferente. Talvez não entre a classe política. Há um problema de classe política aí também. Mas no discurso público, eles entenderam de forma muito diferente. Malta entende de forma diferente. Além disso, a classe trabalhadora parece entender de forma diferente. Quero dizer, os estivadores na Itália que organizaram uma grande revolta, esses parecem ser os grupos mais lúcidos sobre como o sistema funciona. Onde mais você vê, dentro do sistema ocidental, os lugares onde precisaríamos começar a fazer proselitismo para nos afastarmos dessa catástrofe na qual estamos nos metendo. Sim, é importante explicar. E é por isso que acho que o trabalho que você faz é muito importante. Para que vozes alternativas sejam ouvidas e possam discutir essas questões. Não devemos permitir que a linguagem dominante seja a linguagem da elite, onde eles definem o debate não apenas pelo que dizem, mas também pelo que silenciam. Então acho que o mais importante, tanto quanto possível, é se conectar com as pessoas, ter paciência com elas e explicar o que está acontecendo. Muitas pessoas estranhas que sabem que estão sofrendo. Esse é um dos problemas que acho que as elites enfrentarão nos Estados Unidos. Vemos que é uma coisa fazer campanha e dizer que vai resolver o custo de vida, reduzir os aluguéis, gerar empregos, e então o tempo passa e nada disso acontece. A mesma coisa está acontecendo na Europa Ocidental e na União Europeia, onde as pessoas sentem que os serviços públicos não estão funcionando, onde os serviços sociais estão sendo enfraquecidos. O importante é conectar as questões de justiça, de uma vida cotidiana digna e de paz, uni-las, porque elas pertencem umas às outras. Como deveríamos chamar isso? Como deveríamos chamar esse desejo ou esse projeto? Porque é uma forma de descolonização, mas é uma descolonização em casa. Devemos chamá-la de descolonização interna, descolonizar o Ocidente. Porque me parece que no Ocidente ainda não entendemos que continuamos coloniais, certo? Ainda operamos sob um sistema operacional claramente colonial. Então, descolonizar o Ocidente, ou o que precisamos fazer? Uncolonize the West, or what do we need to do? Yes, and Pascal, this is where I see that Sim, e Pascal, é aqui que vejo isso novamente. As elites, e eu diria as elites tanto da direita quanto da esquerda, eu tenho que argumentar que é assim que elas usam a imigração. A imigração também está sendo usada como uma forma de colonialismo contínuo. Porque, apesar do terrível declínio demográfico que a União Europeia enfrenta, e esse é um dos maiores desafios sobre os quais a UAE não fala, ao mesmo tempo, sabe, os bebês não estão nascendo,
Estamos perdendo cerca de 1 milhão de pessoas em idade ativa todos os anos. A União Europeia simplesmente não tem. Em 25 anos, isso vai somar 25 milhões. Certo, há automação, há IA, haverá robótica, mas será que isso será suficiente para substituir os trabalhadores que vocês não têm? Agora, se a única outra maneira é trazer migrantes de forma controlada, mas ao mesmo tempo vocês não tratam os migrantes como seres humanos plenos, o que significa tratá-los como cidadãos? Como isso vai funcionar? E se vocês tratam mal as pessoas em seu próprio país, isso também mostra sua mentalidade e sua atitude em relação a elas em seus países. E é nesse ponto que a direita política realmente cai na armadilha do pensamento colonial, de aplicar basicamente conceitos coloniais internamente e dizer não, precisamos nos livrar deles, afastá-los. O único ponto em que acho que há algum terreno comum é com aquelas pessoas da direita que dizem precisamos afastá-los, mas precisamos garantir que não bombardeemos suas casas para que não venham. Sabe, acho que essas têm uma abordagem relativamente sensata. Mas ainda assim, acredito que isso cai na armadilha dessa forma colonial de ver o mundo, de nós e eles. E então, de alguma forma, precisa haver dominação sobre os migrantes internamente para poder controlá-los. Porque eu acho que, tragicamente, o que aconteceu, Pascal, por um certo tempo, foi que a questão foi tratada de forma muito irracional e extremamente polarizada entre aqueles que apoiavam os migrantes e aqueles que apoiavam os nativos. Quando, na verdade, há preocupações legítimas de ambos os lados que precisam ser abordadas. O caminho a seguir é tentar encontrar uma convivência pacífica dentro desses países. Porque, por exemplo, no meu caso, venho de um país pequeno, onde mais de 35% da nossa população agora vem de muitos países diferentes ao redor do mundo. As pessoas começam a se sentir ansiosas e desconfortáveis, como se estivessem sendo deslocadas, em termos da língua que falam, de sua cultura, de seus hábitos. Então você também precisa lidar com isso. Já temos vilas e cidades onde a maioria das pessoas vem de outros países. Sabe, é preciso lidar com isso, porque caso contrário, haverá racismo, haverá xenofobia. Mas é preciso lidar com isso de uma forma realista e humana. Não, sabe, não incitar uma histeria que diga que todo o problema do seu país é porque está sendo invadido por migrantes. Sabe, esse é um dos maiores desafios que, acho eu, até a União Europeia está enfrentando. E isso também mostra o que estamos dizendo. A incapacidade de lidar com a forma de tratar pessoas de diferentes culturas e civilizações. E não existem soluções mágicas. E eu nunca gostaria, sabe, de deixar colegas e amigos do lado conservador irritados com isso. Porque, como você disse, há preocupações muito legítimas e elas precisam ser tratadas. Mas acho que uma das questões subjacentes ainda é essa mentalidade colonial no Ocidente. E isso está vindo à tona cada vez mais. Então, basicamente, o que precisamos fazer é criar uma consciência de que o colonialismo não é algo que terminou há 80 ou 90 anos. O colonialismo está entre nós, está vivo. E não é apenas o neocolonialismo, é o colonialismo clássico. É uma mentalidade colonial, uma abordagem colonial dos assuntos internacionais e locais. E precisamos lidar com isso. Caso contrário, vamos nos autodestruir. We need to grapple with that, otherwise we're going to destroy ourselves. E eu acho que o trágico são as falhas dos sindicatos nos países europeus que não estão organizando os trabalhadores migrantes. Eles operam sob a ilusão, não admitem isso, mas eu sei que operam sob a ilusão, de que é possível ter duas forças de trabalho diferentes. Dois grupos de trabalhadores distintos que você protege. Você protege os seus próprios trabalhadores, aqueles que nasceram no seu país, e geralmente eles trabalham no setor público. Assim, você melhora seus salários, melhora suas condições de trabalho e permite que os migrantes façam o trabalho que o seu povo não quer mais fazer. Pode ser na limpeza pública,
nos cuidados, na alimentação ou na construção civil, e você não os organiza para melhorar suas condições. And you don't organize them to improve their conditions. Now, that is very dangerous because by Agora, isso é muito perigoso, porque ao minar as condições de trabalho deles, você também está minando as condições de trabalho do seu próprio país e dos seus próprios trabalhadores. Isso significa que é uma única força de trabalho, uma única classe trabalhadora. E se você deixar que continue fragmentada como está, então seus trabalhadores começarão a sentir ressentimento em relação aos migrantes. Pensando que eles aceitam salários mais baixos, aceitam piores condições de trabalho. Então são nossos inimigos. Em vez de haver solidariedade e trabalho conjunto, os sindicatos estão, na verdade, protegendo aqueles que já estão em uma posição melhor. Mas o fato de não estarem organizando os trabalhadores migrantes está perpetuando a divisão e a falta de solidariedade, mesmo dentro dos nossos países, o que traz seus próprios problemas. which brings its own problems. It does. And you know, the approach to deal Sim, with sim. this E sabe, a abordagem para lidar com isso de forma sustentável é provavelmente, na minha visão, olhar para a questão de maneira holística, certo? O principal motivo de haver tantos migrantes na Europa é que muitas dessas pessoas migram de forma involuntária. Sim, elas vêm porque querem, até mesmo em barcos, mas fazem isso porque estão tentando escapar da pobreza em seus países, da violência e assim por diante. E não pretende descer passe e fazer sistema criado por pessoas na Europa, certo? Isso também sim. by people in Europe, right? So This also, yes. if the unions start approaching Se os sindicatos começarem a encarar isso como uma questão que precisa ser resolvida, tanto lá quanto aqui, chegaremos a um ponto em que a migração diminuirá para um nível mais natural. Sempre haverá pessoas que se deslocam. Quero dizer, eu sou um migrante no Japão, mas posso dizer que a maioria, cerca de 90% dos suíços, gosta de viver na Suíça. Cerca de 10% vão para o exterior, mas geralmente acabam voltando. E é isso que aconteceria naturalmente em todo o mundo se conseguíssemos melhorar a situação global. Não apenas para o 1% do topo, a elite. not just for the 1% of the absolute. What is ironic, Pascal, is that for many years. O que é irônico, Pascal, é que por muitos anos milhões de europeus foram para os Estados Unidos, foram para a Austrália, foram para esses países. Exatamente. Mas acho que também precisamos voltar a uma das intuições mais profundas de Marx na década de 1840, quando ele disse que, se a classe trabalhadora nos impérios não tiver solidariedade com a classe trabalhadora dos colonizados, ela também fará parte do problema. Acho que essa é uma intuição profunda, porque Marx não foi estudado o suficiente em termos de nacionalismo e soberania. Quando ele escreve sobre a questão irlandesa, e quando escreve sobre os colonos, ele tem percepções às quais os marxistas do Ocidente não deram atenção suficiente. Eles foram muito provincianos. Então, se, como estamos dizendo, esse tipo de rede de solidariedade precisa ser construída entre culturas, entre civilizações, porque se não fizermos isso, teremos sérios problemas e a continuação do colonialismo, o que significa a continuação da dominação. E dominação aliada ao poder militar é suicídio. Military power, which is suicide. Yeah, it will end in the deaths of millions. Sim, isso vai acabar resultando na morte de milhões. Sem dúvida, dezenas de milhões. E esse iceberg precisa ser evitado, se ainda pudermos de alguma forma desviar o navio dele. É por isso que fico tão feliz que você também esteja compartilhando esse tipo de análise. Há mais alguma coisa, algo de que ainda não falamos nesta discussão, que seja importante para entender onde estamos? Também estou olhando novamente para Munique, Rubio e assim por diante. Munich and Rubio and so on. Well, I think, first of all, we need to Bem, eu acho que, antes de tudo, precisamos pegar algo como o discurso do Rubio e realmente destacar o que ele está dizendo. A reação a isso por parte das elites europeias foi muito reveladora, no sentido de que ele lamentava o fato de que os impérios não são mais fortes. E dizia, não vamos nos sentir envergonhados ou culpados pelo que fizemos. Quero dizer, isso é, sabe, dizer algo assim de forma tão arrogante. to say it like that so arrogantly.
But you know that reminds me of the Mas sabe, isso me lembra do discurso do jardim feito pelo seu ex-colega Borrell. E você conhece o Borrell, certo? Você o conhece pessoalmente. Quero dizer, o que foi que ele não entendeu? Que essa era uma forma tão inaceitável de retratar o mundo. Quero dizer, você já conversou com ele sobre isso? Yes, yes. It's only fair to say that after that. É justo dizer que depois disso, ele se arrependeu da metáfora do jardim. Eu conheço Borrell. Ainda me sinto muito dividido em relação a isso. Também sei o que ele sentia em relação aos antigos colonizadores, mas aquilo foi muito infeliz. E foi uma continuação de outros discursos de outras pessoas que diziam: olha, o Estado de Direito se aplica a nós porque somos o Ocidente civilizado. O resto do mundo, precisamos lidar com eles, sabe? Porque eles são a selva. Precisamos tratá-los com respeito, mas invasões, uso de poder militar lá, matá-los e destruí-los. Isso é o que é terrível. You know, that is what is terrible. I think what might help us is if we Acho que o que pode nos ajudar é trabalharmos mais para fazer as pessoas entenderem que nosso destino é comum. Por exemplo, dizer a elas que a questão no Irã nos diz respeito, porque, se eles fecharem o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo sobe, o custo de vida aumenta e você vai sofrer. Então, não é um problema distante. Ele também está aqui. Trata-se de ter um destino compartilhado e tentar explicar que, neste mundo pequeno, todos estamos interconectados de alguma forma. Somos todos interdependentes. E o que acontece de um lado do globo acaba afetando você também. Precisamos continuar fazendo isso. we need to continue doing that. Precisamos descobrir a abordagem certa. Sabe, continuar pensando. Humanizing issues, I think. I think that is very important. Humanizar as questões, eu acho. Acho muito importante que falemos sobre esses temas não apenas em termos de conceitos e ideias geopolíticas, mas também em termos de como eles afetam a sociedade, as pessoas em suas vidas cotidianas, e humanizá-los o máximo possível. Porque às vezes é isso que os populistas conseguem fazer muito melhor do que os outros. Eles falam sobre suas preocupações, seu trabalho, sua identidade, seu senso de pertencimento. Precisamos fazer isso. Quando falamos sobre paz e coexistência, é importante que não pareça que estamos conduzindo uma cruzada intelectual, lidando com conceitos abstratos, mas sim que estamos tratando de questões de vida e morte em nosso dia a dia. Precisamos continuar fazendo isso, falar sobre esses assuntos como se as pessoas importassem, não apenas conceitos e pensamentos desejosos. É isso. Not just concepts and wishful thinking. Sim, e queremos paz porque queremos manter as pessoas vivas, certo? Gostamos das pessoas por perto, não em túmulos. É por isso que precisamos de paz. De certo modo, estamos apenas preocupados com a saúde e o bem-estar das pessoas, certo? Então é por isso que precisamos evitar a guerra, porque ela é muito prejudicial à saúde, certo? E as pessoas entendem isso. As pessoas entendem isso. E é por isso que quando olhamos para como os jovens reagem quando lhes perguntam: vocês estão prontos para morrer em guerras? A verdadeira questão é se eles estão prontos para morrer pelos elites. Isso aparece nos arquivos cristãos. Porque basicamente é isso que esses elites estão pedindo aos jovens: que morram por eles. E geralmente não é a primeira vez que esses elites estão dos dois lados de uma guerra. Dos dois lados. Sabe, recentemente eu estava observando como os banqueiros, durante a Segunda Guerra Mundial, até mesmo os banqueiros suecos e americanos, estavam financiando tanto o esforço de guerra dos aliados quanto o do eixo. O dinheiro também ia para Hitler, não apenas para as fábricas americanas que produziam armamentos para os aliados. E quando ocorreram os julgamentos de Nuremberg, nenhuma das pessoas que trabalhavam de terno e gravata em Nova York ou Estocolmo foi levada à justiça, mesmo tendo possibilitado a guerra do eixo ao disponibilizar dinheiro para ambos os lados. Nem foram julgadas as pessoas que financiaram a bomba atômica e a incineração de milhões com os instrumentos de guerra, certo?
Todos esses estão bem protegidos. Os únicos que não estão protegidos são os que perdem a guerra. Então, naturalmente, são eles que acabam sendo punidos. Então, pelo menos, esses caras poderiam ser. Precisamos continuar as leis dos deuses e as leis dos animais, e que estamos do lado das pessoas comuns que são tratadas como animais pelos deuses, sabe? As animals by the gods, you know. So Sim, sim. Então vamos libertar os animais e reunir os deuses. Só espero que ninguém descubra que alguns animais são mais iguais que outros. Sim, meu amigo Pascal Lotaz, muito obrigado por essa conversa. Se as pessoas quiserem conhecer seu trabalho, devem ler seus artigos. Você publica regularmente aqui, certo? No Times e no Malcus Humano. E então eu os envio para o meu site. Espero também estar no processo de entrar no Substack. É uma plataforma maravilhosa. Eu recomendo muito. Me avise quando você a tiver para que eu possa espalhar a boa notícia, certo? Obrigado. Muito obrigado. Agradeço pelo seu tempo hoje. Tchau. Bye bye.